A nova sede da seccional da OAB em São Paulo foi inaugurada e apresentada ao Conselho Federal da Ordem, a autoridades e aos advogados. A Casa da Advocacia Paulista foi construída no centro jurídico e administrativo da cidade. O prédio de 11 andares da década de 50 manteve as características originais da época, mas passou por um processo de modernização. Um edifício confortável, seguro, funcional e tecnologicamente atualizado foi apresentado pelo presidente da seccional ao presidente nacional da entidade. A nova sede tem localização estratégica no centro jurídico e administrativo da capital paulista. Ela vai ser a casa de mais de 350 mil advogados inscritos na OAB São Paulo e de um conselho seccional composto por 180 membros. Estava mais do que na hora de uma sede à altura da importância, não apenas numérica, mas qualitativa, da advocacia do Estado de São Paulo. O presidente Marcos da Costa, da seccional paulista, está de parabéns por entregar essa conquista aos advogados paulistas e o Conselho Federal da OAB. Muito feliz, muito satisfeito em ter colaborado, em ter contribuído para a realização deste sonho, desta edificação, dessa estrutura que põe os serviços da OAB com mais qualidade a serviço do advogado e do cidadão paulista. O prédio, que recebeu o nome de Plínio Barreto, primeiro presidente da OAB do Estado, foi financiado com recursos do Conselho Federal da Ordem, gesto elogiado pelo presidente da seccional. A sede foi adquirida e reformada pelo Conselho Federal. É o primeiro investimento em 82 anos de existência da OAB de São Paulo, o primeiro investimento que o Conselho Federal faz aqui em São Paulo, a demonstrar o respeito, a admiração que tanto o Conselho Federal tem para com a advocacia paulista, quanto a advocacia paulista para o Conselho Federal. Agora, o antigo edifício sede, localizado na Praça da Sé, terá uma ocupação voltada à educação jurídica, uma ação considerada essencial pelo diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia. A escola aqui de São Paulo já vem cumprindo esse papel com muita competência, com muita propriedade. E esse espaço vai dar um maior conforto, uma maior amplitude de receber os colegas advogados. Autoridades do governo federal, local e do judiciário brasileiro estiveram na solenidade de abertura, além de advogados que lotaram parte do prédio durante o ato de inauguração da nova sede. Cláudio Lamáquia, vice-presidente nacional da OAB, comemorou o que chamou de momento de simbolismo para São Paulo. O presidente Marcos da Costa, assim como todos os seus diretores, conselheiros seccionais, seguramente estão realizando um sonho que foi acalentado por muitos anos, que é esta nova sede. Uma nova sede extraordinária, dotada de tudo que tem de melhor em termos de infraestrutura e que dará, sim, aos advogados de São Paulo e aos advogados brasileiros que aqui vierem condições plenas, né, de serem bem recebidos na OAB de São Paulo. Os ex-presidentes do Conselho Federal também celebraram a inauguração da nova sede. Não há dúvida de que essa é uma sede muito importante. A advocacia paulista é a advocacia que tem o maior número de advogados em todo o país. Aqui, para cá, correm vários advogados do Brasil inteiro. É necessário que haja essa proteção para o advogado, que o advogado se sinta cada vez mais próximo da sua entidade. O sistema de ordens de advogados do Brasil teve sempre em São Paulo como grande fornecedor de recursos para a construção de grandes obras em todo o Brasil. E agora vem o Conselho Federal resgatando esta dívida que tinha com a Advocacia de São Paulo, de mãos dadas com a Seccional Paulista, e entrega ao advogado esta bela obra, este belo prédio adequado para atender principalmente as prerrogativas que o advogado tem que ter e que diferencia a sua profissão perante outras, que são as prerrogativas profissionais. Para os membros da ordem, a sede é uma vitória para a advocacia paulista. Que esta realização ela transcende ao prédio, ela vai além da conquista física que aqui é muito bem representada e a advocacia de São Paulo merecia isso. Penso que este prédio, essas instalações estão à altura da advocacia bandeirante, que é a maior advocacia em representatividade do país. De modo que agora nós temos instalações condignas e à altura da advocacia de São Paulo. E políticos e magistrados também participaram, junto com o Conselho Federal da Ordem, da inauguração da nova sede da OAB de São Paulo.
O vice-presidente da República, Michel Temer, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, além do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e ministros do governo federal, marcaram presença na inauguração da nova sede da Seccional Paulista da Ordem. Michel Temer classificou o momento como um reflexo da importância da advocacia no contexto nacional. Eu acho que a Ordem dos Advogados, ela não cresce apenas fisicamente aqui em São Paulo, como está crescendo hoje por força desse prédio, mas cresce também institucionalmente. A OAB é uma coisa só, não é? As secções são secções, todas elas colaboradoras da OAB Nacional. Então, quando a OAB Nacional, por meio dos presidentes, do atual presidente Marcos Vinícius e os que o antecederam, fazem um grande investimento aqui, físico, como digo, aqui no estado de São Paulo, estão também fazendo um investimento para a inteligência da advocacia de São Paulo. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, lembrou o período em que advogava e destacou o respeito que tem pela OAB. Eu tive a honra e a satisfação de, há exatamente 7 dias atrás, a convite do nosso presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a comparecer na abertura da sessão do Conselho Federal deste semestre. E foi a primeira visita oficial que fiz, e fiz questão de fazê-lo logo depois de eleito presidente da Suprema Corte do país e presidente do Conselho Nacional de Justiça. E naquele momento, o presidente Marcos Vinícius há de se lembrar, creio que também o nosso conselheiro Luiz Flávio Borges Durso lá estava presente, quem sabe outros também, assumi 3 compromissos solenes com a classe dos advogados. O primeiro deles foi o de respeitar e fazer respeitar as prerrogativas da advocacia. O segundo compromisso que publicamente fiz com os advogados brasileiros foi de encontrarmos soluções conjuntas com todos os advogados e também com os juízes que se encontram na linha de frente, no front dessa batalha em prol da justiça, que é de encontrar soluções comuns para os gargalos que impedem uma pronta prestação jurisdicional. Terceiro e último compromisso que assumi também com a valorosa e combativa classe dos advogados brasileiros foi o de tentar resolver essa verdadeira tarefa de Sísifo, que é encontrar uma solução para os 100 milhões de processos que tramitam atualmente no judiciário brasileiro. Para o prefeito de São Paulo, a ação da Ordem em manter sua sede no centro da capital paulista contribui para o desenvolvimento da região. A Ordem sempre fez questão de estar no centro, apesar das suas sessões nos vários bairros da cidade, sempre se posicionou aqui no centro. E esse prédio foi inteiramente restaurado pela Ordem dos Advogados, o que vai ajudar a enriquecer a vida aqui no centro. A Ordem dos Advogados, ela participou de campanhas históricas, até hoje tem um papel muito decisivo na defesa dos direitos humanos, alargamento da cidadania, um horizonte democrático mais firme no Brasil, a defesa das instituições. Então, para nós também estamos vizinhos aqui da Ordem e ombreados com a Ordem na defesa da Constituição e dos direitos fundamentais, também é uma coisa muito importante para a cidade de São Paulo. Durante sua ida a São Paulo, o presidente da OAB Nacional comentou a atenção dada pelo vice-presidente da República, Michel Temer, à advocacia brasileira. Ele elogiou os esforços de Temer na aprovação do Simples Nacional e nas causas de interesse dos advogados. O vice-presidente da República possui, desde já há muito tempo, uma contribuição efetiva para a advocacia brasileira. Em especial, na última vitória que obtivemos, que foi a aprovação da lei do Super Simples, a inclusão dos advogados no Super Simples, ele teve um diálogo e uma intervenção de alto nível nessa importante matéria. Portanto, a advocacia brasileira é muito grata, muito feliz com a atuação sempre parceira do constitucionalista Michel Temer.
A Associação dos Advogados de São Paulo realizou o primeiro colóquio sobre o Supremo Tribunal Federal. O presidente nacional da Ordem participou da abertura do evento. O simpósio homenageou o centenário do jurista Vitor Nunes Leal. O presidente da Ordem compôs mesa ao lado de ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e de grandes advogados do país. Estudar a mais alta corte do país conduz ao aprofundamento do nosso regime democrático e à certeza material dos valores constitucionais. É ao Supremo Tribunal Federal que compete a guarda, como todos nós sabemos, em última instância, da Carta da República, do projeto de nação que é a Constituição Federal, emanada da genuína vontade popular e que prevalece sobre as maiorias de ocasião. A representação argumentativa e o papel contramajoritário promovidos por nossa Corte Constitucional permitem que os direitos das minorias sejam respeitados e que se busque conferir máxima efetividade aos direitos fundamentais e aos demais valores consagrados na Carta Constitucional. Ele destacou o diálogo entre a OAB e a Associação dos Advogados de São Paulo no debate de temas de interesse da advocacia. O convite reafirma o diálogo franco e os objetivos compartilhados entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Advogados de São Paulo, por assuntos de interesse de toda a profissão, dos quais cito a criminalização da violação às prerrogativas, as férias dos advogados, ora mencionadas pelo Sérgio Rosenthal, os honorários trabalhistas, a cooperação com a Escola Nacional de Advocacia. Marcos Vinícius também falou sobre a homenagem a Vitor Nunes Leal, que considerou como sendo um dos maiores juristas do país. Seu senso de justiça, sua proximidade com a vida concreta, os estudos de ciência política, sociologia e humanidades em geral fizeram de Vitor Nunes Leal um magistrado com inequívoca sensibilidade e coragem para proferir decisões vanguardistas durante um período de crise das instituições democráticas, tornando profícua e memorável sua contribuição para a construção de um Estado democrático de direito. Um exemplo e uma inspiração para todos nós, juristas de hoje e de sempre. E depois do intervalo você confere. TST acolhe pedido da OAB e fará auditoria no PJE, na Justiça do Trabalho. Voltamos em instantes.